Eleições 2024. Em São Paulo, a disputa foi apertada, hein? Só foi possível cravar quem iria para o segundo turno pouco depois das 9 da noite. A cidade foi a última capital a definir o resultado. Seguem para a rodada final os candidatos Ricardo Nunes, do MDB, e Guilherme Boulos, do PSOL. O atual prefeito e candidato à reeleição, Ricardo Nunes, encerrou o primeiro turno em primeiro lugar com 1.801.139 votos, o equivalente a 29,48% do total de eleitores. Já o deputado federal e candidato Guilherme Boulos, do PSOL, ficou em segundo lugar com 1.776.127 votos, que representa 29,07% do eleitorado. Em uma cidade com pouco mais de 9.300.000 eleitores, a diferença entre Nunes e Boulos foi de apenas 25.000 votos. Já o candidato Pablo Marçal, do PRTB, que aparecia empatado tecnicamente nas pesquisas de intenção de voto, terminou o primeiro turno com 28,14%, 1.719.274 dos votos válidos. A diferença entre o ex-coach e Nunes foi de pouco mais de 81.000 votos. Já entre Marçal e Boulos foi de cerca de 56.000 votos. A deputada federal e candidata Tabata Amaral, do PSB, ficou em quarto lugar com 9,91%, seguida pelo candidato José Luiz da Atena, do PSDB, com 1,84% dos votos. O segundo turno acontecerá em 27 de outubro. Até lá, tanto Nunes quanto Boulos deverão buscar apoios. Da Atena disse que não tem intenção de apoiar nenhum dos dois concorrentes. O partido dele, o PSDB, já declarou apoio a Ricardo Nunes. Após o resultado, Pablo Marçal sinalizou apoio a Nunes também, desde que ele se comprometa a adotar suas propostas. Tabata Amaral, por outro lado, anunciou seu apoio a Guilherme Boulos no segundo turno. Em se tratando de caciques políticos, o atual prefeito já conta com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, enquanto Boulos é apoiado pelo presidente Lula, do PT. Apesar de Pablo Marçal não ter garantido uma vaga no segundo turno, ele venceu na maioria das zonas eleitorais nas regiões leste e norte da capital paulista. Na região sul, quem levou a melhor foi Ricardo Nunes, enquanto Boulos saiu vitorioso no centro e na região oeste. E pelo Brasil, 11 capitais já definiram os nomes de quem vai governar as cidades a partir do ano que vem. Vamos ver então quem são os eleitos. 10 prefeitos de capitais foram reeleitos. Em Macapá, Dr. Furlan, do MDB, terminou a corrida com 85,08% dos votos. Em Boa Vista, Arthur Henrique, do MDB, teve 75,18% dos votos. Em Salvador, Bruno Reis, do União Brasil, foi reeleito com 78,67% dos votos. No Recife, João Campos, do PSB, também vai para seu segundo mandato, com 78,11% dos votos. Em São Luís, mais um mandato para Eduardo Braide, do PSD, que recebeu 70,12% dos votos. JHC, do PL, foi reeleito em Maceió, recebendo 83,25% dos votos. O Rio de Janeiro reelegeu Eduardo Paes, do PSD, que teve 60,47% dos votos. Também aqui no Sudeste, Lorenzo Pasolini, do Republicanos, foi reeleito com 56,22% dos votos. Em Rio Branco, Tião Bocalon, do PL, teve 54,84% dos votos. E Topázio Neto, do PSD, recebeu 58,49% dos votos em Florianópolis e segue para o seu segundo mandato. Entre as capitais com eleição definida no primeiro turno, só Teresina terá um novo nome. Silvio Mendes, do União Brasil, foi eleito com 52,19% dos votos. Além de São Paulo, mais 14 capitais irão decidir a disputa no segundo turno. Na região norte do país, em Manaus, o atual prefeito Davi Almeida, do Avante, foi para o segundo turno com o capitão Alberto Neto, do PL. Em Belém, Igor Normando, do MDB, enfrenta o delegado Éder Mauro, do PL.
Em Porto Velho, Rondônia, Mariana Carvalho, do União Brasil, disputa a prefeitura com o candidato Léo, do Podemos. Já em Palmas, o segundo turno será entre Janade Valcari, do PL, e Eduardo Siqueira, do Podemos. Na região Nordeste, a disputa em Aracaju ficou entre Emília Correia, do PL, e Luiz Roberto, do PDT. Em Fortaleza, André Fernandes, do PL, enfrenta Evandro Leitão, do PT. Na capital da Paraíba, João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, será adversário do ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Marcelo Queiroga, do PL. Em Natal, Paulinho Freire, do União Brasil, foi para o segundo turno com Natália Bonavides, do PT. No centro-oeste do país, Cuiabá terá o confronto entre Abílio Brunini, do PL, e Lúdio Cabral, do PT. Em Campo Grande, uma disputa entre duas mulheres, a atual prefeita Adriane Lopes, do PP, e Rose Modesto, do União Brasil. Já em Goiânia, Fred Rodrigues, do PL, enfrenta Sandro Mabel, do União Brasil. Na região sul, o segundo turno em Curitiba será entre o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB. Em Porto Alegre, o prefeito Sebastião Melo, do MDB, será adversário de Maria do Rosário, do PT. E no Sudeste, em Belo Horizonte, Bruno Engler, do PL, foi para o segundo turno com o atual prefeito Fuad Noman, do PSD. Que em São Paulo, 18 cidades do estado terão segundo turno. O pleito será no dia 27 de outubro, ou seja, faltam apenas 20 dias. No ABC Paulista, 2 cidades fecharam a eleição no primeiro turno. Gilvan Júnior, do PSDB, foi eleito em Santo André com 60,98% dos votos. E Tite Campanella, do PL, foi eleito em São Caetano do Sul com 59,61% dos votos. Em Diadema, o segundo turno será entre Taca Yamauchi, do MDB, e o atual prefeito José de Filipe, do PT. E em São Bernardo do Campo, a disputa é entre Marcelo Lima, do Podemos, que é ex-vice-prefeito, e o deputado federal Alex Manente, do Cidadania. O segundo turno será disputado em Mauá entre o atual prefeito Marcelo Oliveira, do PT, e o ex-prefeito Átila Jacomussi, do União Brasil. Na Grande São Paulo, em Guarulhos, segundo maior colégio eleitoral do estado, disputam o segundo turno o vereador Lucas Sanches, do PL, e o ex-prefeito Eloy Pietá, do Solidariedade. Em Barueri, o pleito final será entre Beto Piteri, do Republicanos, e Gil Arantes, do União Brasil. Em Embu, Hugo Prado, do Republicanos, foi eleito com 61,79% dos votos. Osasco elegeu Gerson Pessoa, do Podemos, com 75,28% dos votos. E agora vamos ver como ficou a eleição em outras partes do estado de São Paulo. Na região do Alto Tietê, em Mogi das Cruzes, a nova prefeita será Mara Bertaioli, do PL, que teve 51,08% dos votos. E em Suzano, venceu Pedro Ishi, do PL, 80,29% dos votos. No interior do estado, Suelen Rosim, do PSD, foi reeleita em Bauru, com 53,73% dos votos. Dário Saad, do Republicanos, foi reeleito em Campinas, com 66,77% dos votos. Em Sorocaba, segue para o segundo mandato Rodrigo Manga, do Republicanos, com 73,75% dos votos. E em Presidente Prudente, o novo prefeito será Milton Carlos de Melo Tupã, do Republicanos, eleito com 52,81% dos votos. O segundo turno nas principais cidades do interior do estado será em Jundiaí, com José Antônio Parimoski, do PL, e Gustavo Martinelli, do União Brasil. Em Ribeirão Preto, Ricardo Silva, do PSD, e Marco Aurélio, do Novo. Em São José do Rio Preto, entre o coronel Fábio Cândido, do PL, e Itamar Borges, do MDB. Em São José dos Campos, entre Anderson Farias, do PSD, e Eduardo Cury, do PL. E em Taubaté, entre Ortiz Júnior, do Republicano,
Republicanos, e Sérgio Vitor do Novo. Já no litoral de São Paulo, eleição definida em Praia Grande com a vitória de Alberto Mourão, do MDB, que teve 64,66% dos votos. E em São Vicente, com a reeleição de Caio Amado, do Podemos, 87,60% dos votos. O segundo turno acontece em Guarujá, entre Farid Madi, do Podemos, e Rafael Vitelo, do PP, e em Santos, entre o atual prefeito, Rogério Santos, do Republicanos, e a deputada federal Rosana Vale, do PL. Um levantamento do TSE mostra que o número de mulheres eleitas para as câmaras municipais de vereadores no país cresceu entre as eleições de 2020 e de 2024. Em 2020, das 58.094 vagas de vereador, 9.771 foram preenchidas por mulheres. Ou melhor, 371. Agora, das 58.309 vagas em disputa, 10.603 foram ocupadas por elas. Em números absolutos, são mais 1.232 vereadoras em todo o país. Mas, apesar do crescimento, os números ainda estão bem abaixo do percentual que as mulheres representam entre os brasileiros que votam. Dados da Justiça Eleitoral de julho deste ano apontam que elas representam 52,4% do total de cidadãos aptos a votar em outubro. E na Câmara de Vereadores de São Paulo, o PT terá a maior bancada a partir do ano que vem. Mas os aliados do atual prefeito, Ricardo Nunes, vão liderar a Casa Legislativa paulistana. Já o PSDB desapareceu, não elegeu nenhum parlamentar. Vamos ver como vai ficar a próxima legislatura. O PT de Lula fez 8 vereadores na cidade. O MDB de Ricardo Nunes, 7. O PL de Jair Bolsonaro também fez 7 cadeiras. União Brasil de Milton Leite, outras 7. O PSOL de Guilherme Boulos fez 6 assentos. O Podemos também elegeu 6 vereadores. O PP, 4. O PSD de Gilberto Kassab, outros 3. O Republicanos do governador Tarcísio de Freitas, 2 parlamentares. O PSB de Tabata Amaral também terá 2 vereadores. E o PV, o Novo e a Rede da ministra Marina Silva elegeram 1 vereador cada. E parte da Câmara dos Vereadores de São Paulo passará por uma renovação no próximo ano. 20 novos nomes assumem uma cadeira no Parlamento paulistano e 35 conseguiram a reeleição. Conheça agora os nomes dos 10 vereadores mais votados da cidade. O campeão de votos na capital foi Lucas Pavanato, do PL. O influencer de direita teve mais de 161 mil votos. A segunda foi Ana Carolina Oliveira, do Podemos, a mãe da menina Isabela Nardoni, que foi assassinada em 2008. Ana Carolina teve 129.563 votos. O terceiro foi o veterinário Dr. Murilo Lima, do PP, com 113.820 votos. O quarto foi o sargento Nantes, do PP. Ele teve 112.484 votos. A quinta mais votada foi Amanda Pascoal, do PSOL. Ela teve 108.645 votos. Com a eleição dela, a cidade de São Paulo volta a ter uma vereadora travesti entre seus parlamentares. O sexto mais votado foi Rubinho Nunes, do União Brasil. Ele obteve 101.549 votos. A sétima foi Luna Zaratini, do PT. Ela teve 100.921 votos. A oitava mais votada na cidade foi Luana Alves, do PSOL. Ela recebeu o apoio de 83.262 eleitores. A nona mais votada foi doutora Sandra Tadeu, do PL. Ela teve 74.511 votos. E a décima mais votada na cidade foi a pastora Sandra Alves, do União Brasil, que obteve 74.192 votos. O PSD do ex-prefeito Gilberto Kassab e atual secretário na gestão Tarcísio foi o partido com o maior número de prefeitos eleitos neste domingo nas eleições municipais de 2024. Essa é a primeira vez em 20 anos que o MDB é superado por outra legenda no total de conquistas em primeiro turno pelo país. O PSD conquistou no total 878 prefeituras. O MDB ficou com 847, o Partido Progressista 743.
União Brasil obteve 578 prefeituras. O PL ficou com 510. O Republicanos conquistou 430. O PSB, 309 prefeituras. Já o PSDB conquistou 269. O PT, 248. O PDT, 148. O Avante, 135 prefeituras. O Podemos, 122. O PRD, 76. O Solidariedade, 62 prefeituras. O Cidadania conquistou 33 prefeituras. O Mobilização Nacional, 20. O PCdoB, 19. O Novo, 18 prefeituras. O PV, 14. A Rede, 4 prefeituras. O Agir, 3. O Democracia Cristã e o PMB, 2 prefeituras cada. E o PRTB, 1 prefeitura.